Sem falar que tem uma figura que pouca gente lembra, que é o delegado Gilson. Quer ver? Delegado pai da Lava Jato. Ele era chamado assim. Acho que é Gerson Machado, tá? Aqui, ó, pai da Lava Jato questiona a operação e diz que o país não é menos corrupto. E aí ele conta aqui, por exemplo, o Jamil Chad fez uma entrevista exclusiva com ele ano passado. Eu vou trazer aqui pra vocês. Tem vídeo também lá no YouTube, acho que no canal do próprio Jamil Chad ou do UOL, eu não me recordo agora. Mas eu quero trazer pra vocês aqui pra gente ler esse material, porque é importante pra nossa discussão e corrobora o ponto que a gente tá trazendo aqui, envolvendo ali os esquemas supostos entre o Moro e o próprio Alberto Youssef, que segundo o delegado Gerson Machado trouxe aqui, qual que era o problema que existia em relação à delação do Youssef? Ele disse o seguinte, que o Youssef tinha feito a delação e tinha feito supostamente entrega de dinheiro ali, que ele tinha fruto de ilegalidade. Só que segundo o delegado Gerson Machado, ele não devolveu tudo. Quando ele pegou ali a delação do Youssef e foi investigar, ele percebeu que o Youssef tinha mentido sobre ter ficado ou não com quantias em dinheiro, primeiro ponto. E o segundo ponto, ele disse que o Youssef também tinha ali mentido sobre a questão de tal ou não, de citar o nome de todo mundo. Ele estava protegendo algumas pessoas na delação dele. E que a delação, segundo o delegado Gerson Machado, deveria ter sido anulada, porque o Youssef estava mentindo e omitindo informações. Mas, estranhamente, essa situação não aconteceu. Vamos ler aqui, inclusive, o que é que fala aqui a matéria publicada no passado, no dia 30 de setembro de 2022, na coluna aqui do Jamil Chad, lá no UOL. Pai da Lava Jato questiona a operação e diz que o país não é menos corrupto. O delegado aposentado da Polícia Federal, Gerson Machado, questiona as práticas da Operação Lava Jato e afirma que, ao contrário do que se imaginava, o Brasil hoje não é menos corrupto que antes do esforço do Ministério Público Federal e da PF. Vivendo em Portugal, Machado atuou nas origens da investigação em Londrina, no Paraná, e que abriram caminho para a Operação Lava Jato, chamado até internamente entre os agentes e delegados, como o pai da Lava Jato. Ele havia se especializado na busca por dados financeiros e transações. Meu papel acabou ganhando notoriedade na série O Mecanismo na Netflix e o delegado foi interpretado pelo ator Selton Mello. Machado e sua família, porém, contestam a versão que a série trouxe ao público. Nesta sexta-feira, o ICL Notícias vinculou um trecho das mais de 3 horas da entrevista com Machado, realizada pela cineasta Petra Costa e por Jamil Chad. Nela, o delegado aposentado conta bastidores da delação de Alberto Youssef e questiona a ausência de investigações sobre os bancos brasileiros e pede que a Lava Jato seja investigada. Procurado com diversas perguntas sobre as alegações de Machado, o ex-chefe da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, afirmou por meio de sua assessoria que não iria se pronunciar. O ex-juiz Sérgio Moro emitiu comunicado, mas não deu respostas diretas ao questionamento apresentado pela reportagem. Apesar dos serviços prestados à PF, Gerson Machado foi aposentado compulsoriamente após ser avaliado por uma junta médica e que foi comprovado que não tinha condições psicológicas para exercer o cargo. Olha só. Foi aposentado compulsoriamente. Disse a assessoria de imprensa do ex-juiz e ex-ministro: é importante que a reportagem cheque a idoneidade de suas fontes, ou seja, nenhuma fonte que não seja Moro e Dallagnol são sérias. Todas as outras são bandidos, têm problemas mentais, é o que eles tentam alegar sempre que eles são confrontados. Alberto Youssef foi preso por 2 vezes pelo Sérgio Moro, que foi quem desmantelou o esquema de corrupção do Odebrecht no governo do PT. A delação de Youssef. Um dos elementos questionados por Machado foi a delação inicial do doleiro Alberto Youssef ainda de 2004. De acordo com o delegado aposentado, ele comprovou em dezembro de 2005 que o doleiro estava mentindo na delação. Por quê? Não basta só delatar, tá, gente? Não é só a pessoa abrir a boca, delatar e dizer que sabe disso ou daquilo. A delação, ela precisa contar com provas. Sem provas, a delação não terá validade. Muito obrigado, Antônio Moreira, pelo superchat. Boa tarde. Esse material tem que parar nas mãos da corregedoria do desembargador que está fazendo a correção
a correção lá no TRF4. Eu já encaminhei, tá? Boa tarde, Paulo. Eu já encaminhei para algumas pessoas que eu tenho contato aqui, tá bom? Eu já encaminhei para algumas pessoas que eu tenho contato aqui e elas já estão a par do que está acontecendo, inclusive por parte da minha fonte também. Eu não entrei em detalhes da minha fonte, porque a minha fonte precisa ficar em segurança, evidentemente, mas a minha fonte tem medo, inclusive, também de aparecer, e eu já entrei em contato com figuras importantes para poder saber se eles poderiam proteger a fonte. Eles já me garantiram que sim, a minha fonte estaria protegida, e a gente está dialogando para ver aí se ele vinha a público ou se ele só dá os nomes, tá bom? Cadê? Provou em 2005. Segundo Machado, a informação foi levada ao então juiz Sérgio Moro, que por sua vez apenas indicou que o dado teria de ser apurado. O delegado se queixava, porém, da falta de uma equipe para isso. A informação indicava que o CEF teria usado a empresa de um terceiro para continuar a cometer crimes. Eu achei grave e reportei ao Moro, disse Machado. Segundo ele, uma audiência foi realizada em fevereiro de 2006. Ele, o CEF, chorou e reconheceu que tinha mentido. Eu sou testemunha disso. O doleiro, porém, explicou que tinha medo de morrer e que, portanto, confirmou que tinha escondido uma determinada pessoa, que inclusive já tinha sido envolvida em 2 homicídios ou supostos mandatos de homicídios, mandatos de morte ali, para matar 2 pessoas ali. E segundo o delegado aposentado, ele teria sugerido que a delação seria mantida se o doleiro Moro, tá? Moro teria sugerido que a delação seria mantida se o doleiro entregasse algum telefone para ser grampeado. Machado, porém, insistiu que ele teria de entregar tudo e todos, e não meramente um telefone. Se ele tem medo de morrer, há um programa de proteção de testemunhas. Agora, meu papel de policial é mostrar a verdade, afirmou o delegado aposentado, né? Machado disse que foi encerrado com o doleiro, entregando um telefone para que a PF realizasse um grampo e a delação foi mantida. Novas incoerências, mas no segundo episódio ocorrido em julho de 2006, em Curitiba, Machado conversava com o doleiro e viu incoerências e valores altos em transações. Quanto você ganhou com isso? Perguntou o delegado ao delator. Ao entender que o valor era a casa dos 20 a 25 milhões, Machado cobrou de que maneira o delator havia informado ao MPF, né? O doleiro alegou que os procuradores não cobraram, que ele pagou uma multa e que assim nada foi feito. Traduzindo, o Ministério Público Federal perguntou a ele quanto é que ele tinha de dinheiro ali de transação. Ele falou, eu fiz tanto. Ah, tá bom. E aí ele foi e deu ali o dinheiro que ele queria pro Ministério Público, que ele devolveu, na verdade, pra Justiça, mas sem haver a checagem, se ele estava falando a verdade ou não. Tudo meramente pela confiança no Youssef. É isso que está sendo dito na matéria, e que o próprio Gerson Machado contou em mais de uma oportunidade. E ele pagou a multa e assim nada foi feito. O delegado rejeitou a explicação. Não, meu amigo, a lei diz que você precisa entregar o produto do crime ou a parte que já gastou, teria dito. Machado afirmou ao delator que ele era testemunha de sua revelação. Uma vez mais, o delegado foi procurar Moro, mas ouviu apenas do então juiz que ele teria apenas homologado a delação e que sugeriria que o delegado, conversasse com o Ministério Público para instaurar uma representação. O passo seguinte foi levar o assunto a Delton Dallagnol, que indicou que Machado precisava de provas. E Machado falou, eu sou testemunha, eu tenho fé pública, disse indignado. Mas o embate permaneceu, enquanto o doleiro passou a acusar o delegado de estar mentindo e perseguindo. Uma vez mais, a delação não foi revista e seria apenas anos depois, na eclosão da Lava Jato, que o acordo seria desfeito. Por quê? Porque o Youssef mentiu, como o delegado Gerson Machado já tinha trazido. Machado destacou durante a entrevista que chamava a atenção o fato de o doleiro e seu advogado ter trânsito muito grande com Moro e com o Ministério Público Federal. Algum tempo depois, Machado afirmou que teria sido Dallagnol quem teria sugerido seu afastamento do caso, alegando que tinha briga pessoal. Ou seja, toda vez que aparecia alguém colocando em xeque a Operação Lava Jato, sempre era chamado de criminoso, desequilibrado, que estava colocando em risco a operação. Era o que acontecia como modus operandi da Lava Jato, como a gente consegue ver a cada nova denúncia, certo? Seus superiores alertaram que se aquilo era apenas uma sugestão, a realidade era que sua permanência criaria problemas. Bandido virou mocinho, mocinho virou bandido, lamentou Machado.
Banco sem investigação. Durante a entrevista, outro destaque de Machado foi a ausência de estratégias para investigar os bancos brasileiros e se o sistema financeiro nacional teve algum papel no esquema revelado de corrupção. Avaliado casos de fraude em empréstimos e créditos, e aí vocês lembram que a minha fonte lá disse aqui, né? Olha o que minha fonte comentou aqui. Só pra gente rememorar aqui o que minha fonte falou sobre a questão do Dedê, né? Tomar ali, receber tapinhas na bundinha da Febraban. Vamos ver aqui, ó. Olha o que minha fonte falou, que corrobora aí com a versão, inclusive, do delegado Gerson Machado. Tá? Olha aqui o que a fonte falou, deixa eu só recuperar aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Você chegou a receber o que do dinheiro do meu pai? O que do meu dinheiro, perdão, só pra saber, porque eu nunca soube quem recebia e o quanto recebia. E o que você não quis usar a delação do meu pai, porque os amiguinhos da Febraban iam te dar palminhas no bumbum. Ou seja, Febraban é a Federação dos Bancos do Brasil, né, que a gente tem no Brasil. E aí segue aqui, tá? Cadê? Bancos, durante o destaque Machado, a ausência de estratégia para investigar bancos brasileiros e se o sistema está envolvido ali no esquema de corrupção. Avaliando o caso de fraude em empréstimos e créditos para a compra de carros, o delegado afirma ter encontrado muita fragilidade nas documentações apresentadas e a existência de laranjas nos esquemas. Ele, portanto, costurou para que uma operação de nível nacional fosse realizada, mas seu projeto foi arquivado enquanto se alegava que a PF não tinha estrutura para tal iniciativa. Para ele, outros atos graves também precisariam ser esclarecidos. Entre eles, o papel do doleiro Dario Nesser e o fato de o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, olha só, nunca ter sido chamado para explicar um suposto depósito de uma de suas remessas ao ex-governador do Paraná, Beto Richa. Detalhe, o convite para o Moro se tornar ministro do governo Bolsonaro partiu do Paulo Guedes. Tá? Eles têm que responder, completou. Todas essas operações passaram por bancos. O gerente não vê isso? Tem muita coisa para investigar, defendeu. O mecanismo e corrupção. A família de Gerson Machado também questiona o papel da série. O mecanismo de José Padilha teve que promover o ódio contra a esquerda. Isso aqui eu não vou ler porque a gente já sabe, né? Que eles colocaram lá a corrupção como se fosse a corrupção feita pelo governo Lula. Tá? Então, meus amigos, a cada dia que passa... Tá? Estão envolvidos, Sérgio. Estão envolvidos, supostamente, né? Pelo menos é o que diz aqui a delação, a entrevista, melhor dizendo, né? Concedida ali pelo Gerson Machado. Tá? Porque na fonte que eu tô dialogando, a fonte questiona aqui o seguinte, né? Por que a delação que o parente dele fez e que envolvia bancos não foi apurada? E aí, ele comenta, porque você ficou com medo, Dallagnol, segundo aqui a fonte, né? De tomar tapas na bundinha dos seus amiguinhos da Febraban? Tá aqui, ó. Você chegou a receber o que do meu dinheiro? Só pra saber. Porque eu nunca soube que recebia. E o que e o quanto. E que você não quis, usar a delação do meu pai, porque os amiguinhos da Febraban iam te dar palminhas no bumbum. A pergunta, tá? PSDB também tem a digital. Inclusive, o próprio pai do Moro foi ligado ao PSDB no passado, né? O pai do Moro é a figura ligada ali à política, eu não sei se de Cascavel ou de Londrina, acho que de Londrina mesmo, e que era ligada ali ao PSDB no passado. Vocês entenderam a gravidade do que a gente está trazendo aqui, gente? Não é um maluquinho que tá falando coisa sem sentido, como algumas pessoas estão tentando trazer por aí, não, tá? A gente está trazendo aqui materialidade sobre um possível esquema de pagamento de propina e combinação junto com o magistrado e membro do Ministério Público para que se tivesse os nomes apresentados ali de acordo com o que as pessoas que estavam presentes ali queriam, tá? Esse é o material